Bem-vindos ao Simples Vinho comigo, Fabiana Knossaisen. Hoje com um episódio curto pra gente relembrar os primórdios do Simples Vinho, quando eu tinha a neura de fazer episódio com mais de 15 minutos. É um episódio curto, mas fundamental para conversas que virão no futuro. Hoje é 10 de novembro, a gente está em plena semana do Jerez. Eu tô devendo um episódio sobre Jerez já há algum tempo e agora vai, mas não é hoje ainda, porque antes de falar de Jerez, a gente precisa falar de velo de flor. Você provavelmente já ouviu falar do velo de flor, mas também sabe que aqui no Simples Vinho a gente nunca fala de coisa óbvia. Então aguenta aqui comigo, que até tocar tem no episódio de hoje. Bora lá então, que hoje eu tô pilhada. Muito bem. Os vinhos feitos sob o velo de flor são uma tipicidade dos jerezes na Espanha, mas não só deles. Tem também no Jura, na França, na Itália, na Sardenha, uma DOC que chama Vernaccia di Oristano e em alguns Tocai Zamorodni secos. Em alguns só, até onde eu pude descobrir, não tenho certeza se é uma denominação de origem ou só uma coisa permitida e que eles têm o hábito de fazer por lá, como eles estão com o hábito de fazer agora aqui na nossa vizinha Argentina. Tá bem de moda por lá e no final a gente vai falar de alguns vinhos específicos e vamos ter a participação especialíssima dos respectivos pais das crianças. Olha o spoiler. Norberto Paes, da Passo a Passo, figurinha carimbada por aqui já, Juan Pablo Michelini, amor antigo meu, e Alejandro Virril, que amamos todos. Mas que diabos é esse velo? De forma muito crua e objetiva, é uma camada de leveduras que se forma na superfície do vinho, tipo uma nata. Os franceses chamam de véu, e hoje a gente vai ter uma pronúncia adequada aqui neste podcast. Na França, os vinhos do Jura, que são de voile ou sous voile, a gente fala vin de voile ou vin sous voile, que é o vin jaune, é o vinho laranja, a gente chama também, vin jaune du Jura. Essa foi a Anne Chonnet, ela é madrinha do Simples Vinho, francesa, apesar do português impecável, mas ela não é só francesa, ela é da Borgonha e o pai dela é pedólogo. E isso é uma coisa que eu acho que a maioria de vocês vai aprender aqui hoje. O que é um pedólogo? Tem nada a ver com podólogo. O pedólogo estuda a pedogênese, a morfologia e a classificação dos solos. É uma ciência dos solos e ele é especialista na Borgonha. Estou tentando trazer ele aqui para o podcast faz um tempão. Os italianos chamam de pelícola, mas eles usam a palavra flor também, assim como os espanhóis. E os húngaros eu sinto muito, mas eu não faço a menor ideia de como eles falam véu, levedura, nada por lá. E de onde vem esta flor, este véu de leveduras? Ele surge, né? Mágica, praticamente uma geração espontânea. Bom, como a gente já falou muito por aqui e viu bastante também no episódio sobre as Saccharomyces, esse bichinho lindo que faz o nosso vinho, o nosso pão, a nossa cerveja, as leveduras podem ser as mais variadas e elas estão por aí pelo mundo flutuando ao nosso redor, tipo vírus. A gente pode não ver, mas elas estão por aí e, quando elas encontram as condições ideais de temperatura e pressão, elas florescem. Para o caso das leveduras que formam a flor do velo, essas condições ideais de temperatura e pressão são principalmente contato com o oxigênio, mas não só isso. Se vocês lembrarem, quando a gente falou do Chile, da Bodega Ré, a gente falou de um vinho deles que é feito com velo de flor e que, segundo conta, além da história que eles contam, por causa do terremoto de 2010, as barricas caíram, enfim, vazou um pouco de vinho, entrou ar dentro, formou uma camada de ar
e se for movê-lo ali. O vinho deles chama velado, né? Tudo chama revelado. Então, esse contato do vinho com o oxigênio é importante para o desenvolvimento dessa flor. Eu já tinha comentado que em Jerez a prática é não preencher a barrica completamente. Eles preenchem 5/6 só da barrica para que fique essa camada de ar e as leveduras se formem. E também já tinha comentado aqui em algum lugar, mas sempre vale repetir, que mesmo se eles preenchem a barrica completamente, tem evaporação do líquido. Então, a prática comum nos vinhos onde não se quer que forme velo de flor é preencher continuamente a barrica para mantê-la sempre cheia e não ter esse contato com o oxigênio. Esse velo de flor vai provocar mudanças significativas nos vinhos, na minha opinião, vai deixá-los mais interessantes, na maioria deles, mas antes de falar do velo, vamos bater um papo mais técnico. A flor é formada por leveduras que são fungos, é um mofo, basicamente. Mas é um mofo muito especial. Os estudos nessa área ainda estão começando, ainda estão bem bebês, mas basicamente a gente está falando de Saccharomyces, mas não as Saccharomyces cerevisiae, que são as principais aí do processo de fermentação alcoólica, né? Há pouca informação disponível sobre o tema, diz que eles identificaram em Jerez 4 tipos de Saccharomyces, a Beticus, a Montuliensis, a Chereziensis e a Roxy. Mas, como a coisa nunca é simples, né? A Roxy foi reclassificada e os especialistas, né, têm debates taxonômicos sobre se as 3 primeiras são, de fato, espécies diferentes. Mega técnico, a gente não vai nem falar disso. Mas isso é Jerez. A pesquisadora do Jura, a Jocelyn Boucard, disse que eles identificaram pelo menos 10 espécies aí, strains, eles falam, de Saccharomyces no Jura. E ainda, além de as espécies serem diferentes, o pessoal do Jura descobriu que, dependendo de onde estão os barris que vão ficar envelhecendo sob o velo de flor, o vinho fica diferente. Então, se o envelhecimento acontece num lugar mais frio, o vinho vai ter mais notas de amêndoas e maçã. Já se eles botarem em lugares mais quentes, os vinhos vão ter notas mais especiadas de curry ou até um caráter mais marcado de nuts, né? Nozes, amêndoas, essas coisas em geral. Mas todas essas leveduras que formam o velo, o que elas têm de especial? Elas são filmógenas, não sei se isso é uma palavra em português, mas elas produzem um filme. Então, quando a fermentação alcoólica termina ou está bem próxima de terminar, essas leveduras vão sintetizar um composto oleoso, que forma um filme oleoso em volta da célula, é um ser unicelular, né, a levedura. Então, ela vai se recobrir com esse composto oleoso e, com isso, ela perde densidade. Ela fica menos densa e aí ela vai flutuar até a superfície do líquido, aí, do vinho, no caso. A formação dessa película oleosa é também uma defesa, porque o álcool elevado, o ambiente ali do vinho, é muito nocivo para elas. Álcool alto, acidez alta, tudo isso é um risco, então ela vai para a superfície, para pelo menos uma parte dela também estar fora deste meio tão agressivo. Vocês que fugiram das aulas de química e fisicoquímica, eu sei que odeiam isso, mas eu adoro, então vou falar. Por que que quando a gente pinga óleo na água, ele forma uma esfera, ele fica arredondado? Porque eles não se bicam, as duas substâncias, gera muita energia nessas duas superfícies que não se bicam e tudo no mundo quer reduzir energia, né? Tudo busca o equilíbrio com a menor energia potencial possível. E a esfera é a forma geométrica que combina o maior volume com a menor área superficial. Quanto menos área superficial, menos tensão. Vá lá. Mas bem,
As leveduras se revestem, então, com essa capa oleosa, perdem densidade, vão para a superfície do líquido e lá elas começam a se aglomerar também, que isso faz parte dessa tentativa de reduzir a energia. Ela tenta se ligar a alguém que tenha uma afinidade com ela e não com o líquido que a agride, e aí elas começam a formar esta flor. Esses agrupamentos, né, vão formando esse véu em cima que lembra uma flor. E aí, de acordo com as condições do terroir, né, do vinho, a flor vai ser diferente. A flor do Jerez, então, é esbranquiçada e bem grossa, tipo um dedo de grossura tem. E a flor no Jurá, ela já é mais acinzentada e não é uma capa tão perfeita, ela é mais fina. Então, tem espaços ali, um pouco de contato com o oxigênio também. Não é perfeita, entre aspas, como a do Jerez. Mas muito bem, essas Saccharomyces especiais, então, elas têm uma mutação genética. Vou até falar o nome do gene aí, é um FLO11, que faz com que elas sejam filmógenas e sejam também mais resistentes ao ambiente alcoólico ali do vinho. E assim que elas chegam na superfície, elas começam a ter um comportamento diferente também. Elas precisam se alimentar, como todo ser vivo, e a dieta delas é bastante diferente da dieta das leveduras, em geral, da fermentação alcoólica. Elas se alimentam de glicerol, que é um álcool glicerinado, e como a glicerina, ele dá corpo, dá aquela untuosidade para os vinhos. E você, portanto, não vai encontrar essa graxinha nos vinhos de Jerez ou do Jurá. O vinho fica muito mais leve do que se esperaria de um vinho do 15% de álcool, que é o que tem um Jerez, desses de criança biológica. Vai dar uma amargadinha também. E elas consomem álcool etílico, que é por isso que em Jerez eles encabeçam, né? Adicionam álcool antes de começar a criança. Criança biológica, que é essa que acontece sob o velo de flor. O Jamie Goode diz que o álcool nesses vinhos que estão sendo envelhecidos em Jerez, ele reduz de 0,2% a 0,3% ao ano. Mas eu não tenho certeza se isso acontece no Jurá também. E eu não achei uma resposta objetiva a isso em nenhum lugar. No Jurá, eles já usam uvas sobremaduras, né, um pouco passadas, que vão gerar vinhos mais alcoólicos. E durante o envelhecimento, que lá é de pelo menos 6 anos e pouquinho, o álcool ainda aumenta. Então, um Jurá jovem, mesmo que ele tenha passado sob o velo de flor, ele vai ter 13,5% de álcool. Já um Vin Jaune vai ter 14,5%, 15%, que é esse que ficou aí 6 meses ou mais sob velo. Um comportamento, portanto, radicalmente diferente das leveduras, acho que das leveduras, nos dois lugares. Mas uma coisa comum à dieta das leveduras dos dois lugares é gostar de ácido acético, o bom e velho vinagre. O que é uma parte importante da história desses vinhos, do porquê eles se desenvolveram. Porque o vinho a vinagrar sempre foi um problema. Até hoje, com toda a limpeza, a tecnologia, se o cara não tomar cuidado, o vinho a vinagra fica com acidez volátil muito alta, que é teor de ácido acético. E em Jerez e no Jurá, as leveduras se encarregavam de comer esse ácido acético, baixando a acidez volátil dos vinhos. Até num artigo em francês que a Anne gentilmente traduziu para mim, eles dizem que o Jacques Levaux, que é o papa do Vin Jaune, fazia consultoria para as adegas e provava os vinhos e tal, e diz que quando ele perguntava se o cara tinha uma horta grande, é porque o vinho tinha avinagrado já e era para temperar a salada do jardim. Lembrando que o véu no Jurá é muito mais delicado, muito mais fino e, portanto, o risco de acidez volátil é muito maior do que no Jerez. E uma canjinha aqui de um tema que a gente vai falar melhor, mais profundamente, quando a gente falar dos Jerezes, mas que, enfim, né?
a gente acredita em osmose aqui, já vai uma introduzida. Uma das razões de a flor em Jerez ser mais espessa é que ela é constantemente alimentada por aquele sistema de soleiras e tábuas que eles têm. Já comentei aí em algum lugar que os vinhos ficam em filas de barricas empilhadas, sendo que o vinho novo vai na parte de cima dessa pirâmide e o velho vai embaixo, aí eles tiram um pouco de baixo e vão rearranjando todo o vinho e sempre misturando o vinho novo no vinho velho e assim vai realimentando, né, a flor que está ali. Sem alimentar, sem adicionar coisa nova, a comida acaba e a flor morre de fome, que é o que acaba acontecendo no Vin-Jaune. Enquanto o Jerez é um blend de safras, como champanhes, como uísques, o Vin-Jaune é um vinho safrado, é uma safra única que ficou lá, acabou a comida, morreu flor, tchau. Muito bem, a gente já sabe que muitos dos aromas dos vinhos que a gente tanto aprecia são, na verdade, resultado do metabolismo das leveduras. Tem o episódio sobre a Saccharomyces cerevisiae, que tá lindo, é um dos meus preferidos, recomendo muito ouvir de novo. A gente sabe que suco de uva tem um cheiro e vinho tem outro, aromas, né? Outros aromas, por causa desse trabalho das leveduras. E um dos principais subprodutos do trabalho das leveduras é o acetaldeído e, obviamente, como era de se esperar, no caso dos vinhos que passam tempo baixo o velo de flor, essa característica vai ser muito mais marcante. O que, acho eu, é o que torna esses vinhos tão especiais e tão únicos, porque, como vocês podem imaginar, cada vinho vai sair de um jeito. Talvez por isso, em Jerez, eles tenham essa prática de fazer as misturas de safras para tentar manter o mesmo padrão todos os anos. O aroma lembra um pouco leve, massa verde, uma coisa meio erva, meio verdosa, e as nuts. E também uma picância, uma coisa que eu não sei descrever em palavras, tem que provar. É um componente aromático super volátil, então ele vai evaporar a 21 graus, que é bem frio, até muito mais frio do que os dias que tem sido atualmente. E, portanto, vai ser muito notável, né? Ele evapora mais rápido e em abundância você vai sentir muito este aroma, este cheiro. E eu vou dizer para vocês, não sei se vocês já foram a Jerez, Jerez cheira acetaldeído, a cidade cheira acetaldeído. Tá, e como é que essa história do velo de flor, de fazer criança de vinho baixo o velo de flor começou? Não sei. E eu desconfio que ninguém sabe. Perguntei para muita gente e aquela história. Ou o cara se finge de morto, diz que vai procurar e não volta e blá blá blá. Desconfio eu que seja mais ou menos como a história do champanhe, né? Que os vinhos tinham as borbulhas da segunda fermentação e isso era defeito, eles não queriam que isso acontecesse, até que eles abraçaram a causa e hoje em dia ganham rios de dinheiro vendendo borbulhas. Nas masterclasses sobre Jerez, já assisti várias e não tinha me ligado de perguntar isso também, né? Mas enfim, eles sempre contam a história, porque a Andalucia e quando chegaram os mouros e blá blá blá, mas ninguém nunca falou quando começaram a fazer este vinho com esta técnica do velo de flor. Em Jurá, a Anne achou esse artigo que diz que, enfim, o estudo do velo começou lá com o Louis Pasteur, que inclusive é do Jurá, mas ele começou a estudar a fermentação em geral, leveduras em geral. Não sei se estava especialmente preocupado com a levedura do velo. E o velo especificamente começou a ser estudado mais em 1950, tipo ontem, e só viralizou mesmo, popularizou fazer o vinho assim depois dos anos 1980. E eles vendem a ideia desse vinho pra gente como se fosse uma coisa ancestral, né? E aí eu lembrei de um livro que eu vi recentemente, de um italiano chamado Alberto Granti. Ele é cientista. Ele tem um podcast, se alguém entender italiano talvez possa se divertir ouvindo. Mas ele escreveu um livro em 2018 falando de todos esses pratos tradicionais da Itália, né? Tradicionais entre aspas. O nome do livro é Denominazione di Origine Inventata, DOI. Nem precisa traduzir, né?
E também, né, diz que na Itália ele é gerado de morte, porque todas essas comidas que a Itália vende como super tradicionais desde sempre, a comida da nona, são todas do meados final do século passado. O macarrão carbonara, por exemplo, é de 1950. Mas talvez tenha acontecido lá o que eu sei que foi o que aconteceu por aqui. Ou talvez também não, né? Talvez tenha sido só a história que me contaram. Mas, por exemplo, essa história da Bodega Ré, com o revelado deles. O Norberto Paes, da Passo a Passo, que a gente conversou da outra vez que a gente falou sobre a Pinot Grigio, uvas crioulas. Ele tem um vinho com velo que ele diz que saiu por casualidade e que saiu bom. Surpresa boa. E o Juan P. Michelini, que eu me lembro que eu ouvi durante a pandemia, quando começou a época de live, eu odeio live. Mas essa eu assisti porque era com ele contando do amor que ele tava com os vinhos de velo e que ele estava tentando fazer, estava perdendo coisas loucamente. Porque até você ter a flor certa, com as leveduras certas e na quantidade certa, né? Você vai perder muito vinho, vai avinagrar muito vinho. E outro cara aqui na Argentina que é apaixonado por velo e que talvez nem todo mundo saiba é o nosso querido e amado, idolatrado Alejandro Vigil. Os vinhos brancos El Inimigo, hoje em dia, todos têm pelo menos um pouquinho de flor e os da Catena também. Isso é uma curiosidade, para mim pelo menos, que aparentemente a flor no vinho tinto não dá uma liga, não dá uma coisa legal. Mas eu não sei há quanto tempo você que está me ouvindo aqui agora acompanha a trajetória do Simples Vinho, se você já ouviu todos os episódios desde o começo, o que eu recomendo muito. A gente fez durante a pandemia, né? Nossa, parece que foram séculos atrás. A gente fez uma tipo live com o Vigil. E ele contou sobre a experiência dele com o velo de flor e que ele roubou o velo de uma vinícola, trouxe no bolso. E eu recuperei um pouquinho desse episódio, desse podcast, e eu vou compartilhar aqui com vocês. Recomendo ouvir inteiro, porque eu ouvi inteiro para achar onde é que estava esse pedacinho e é realmente sensacional. O cara é um gênio. E aí consegui, agora aos 45 do segundo tempo, o áudio do Juanp contando do vinho dele, do vinho com flor. E do Norberto Paes também. Então, vou colocar primeiro o áudio do Norberto, sem maiores introduções, porque ele acabou de aparecer em episódio do podcast, todo mundo já conhece, é o cara das uvas crioulas. Aperta a tecla SAP aí. Nuestro vino criado bajo el método de velo, o sea, la crianza biológica. El primero fue, el semillón de la marca Los Abandonados, semillón del año 2020. El cual fue una uva que conseguimos por casualidad, justamente un viñedo que fue abandonado luego de sufrir daños por una tormenta de granizo muy fuerte, lo cual provocó que quedara muy poca uva en el viñedo, ¿sí? Y esa poca uva fue la que cosechamos nosotros. Luego que terminó la fermentación y maceración, que fue larga, fueron 30 días con racimos enteros pisados, o sea, maceración con escobajo y con pieles vendría a ser. Llenamos barricas y luego no teníamos más vino para rellenar las barricas. Entonces fueron pasando los días, las semanas, los meses, prácticamente el vino fue dejado ahí, fue abandonado literal ahí. Y cuando lo fui a revisar se había formado el velo y el vino estaba perfecto. Eso fue lo que dio origen a nuestro primer vino bajo velo. Acabou o vinho para fazer aquele processo de manutenção, de ir completando o volume que evaporou na barrica e formou o velo. Praticamente um acidente e mais ou menos a mesma história do Juanp. O Juanp não tem introdução, vou falar aqui rapidinho. Ele é Michelini, do clã, né, daquele bando de brothers. Ele é o caçula do bando, mas acho que é o único que tinha um trabalho numa vinícola mais comercial. Ele é enólogo na Sorsal, que é a que faz os vinhos Ego. Vocês devem conhecer Ego com 2 Gs. São ótimos, vários varietais. Importação da Gran Cru. E assim como cada um dos irmãos aí, ele tem o seu projeto próprio. O dele chama Altar Uco. E ele já teve um namoro um pouco mais longo com o velo de flor. E ele vai contar a história aqui pra gente. Bueno, en el contexto que estábamos viviendo,
en la industria del vino. Te digo industria del vino en general porque dentro del grupo de hacedores de vino de acá de Mendoza, que somos bastante unidos, ya veníamos viajando mucho, ¿viste? A Europa y probando mucho vino. Y dentro de eso se hablaba mucho y se comentaba mucho, y yo en lo personal me empezaba a enamorar mucho de este tipo de vinos, sobre todo los de Jura, de Francia, y a su vez también con Jerez, obviamente. Entonces es el contexto personal en que yo venía en algún momento casi como soñando algún día poder hacer un vino de este tipo, con este tipo de crianza, pero que no me animaba, ¿no? No me animaba a hacerlo porque las condiciones acá en Mendoza, sobre todo condiciones de guarda, no son como las ideales, o por lo menos no se comparan con las condiciones que tienen tanto en Jerez como en Jura en cuanto a humedad, por ejemplo, que es tan fundamental para esta crianza, porque ya que Mendoza es un desierto, tenés que tener mucho cuidado y tenés que tener buena tecnología para generar una buena humedad en el tiempo de crianza, para generar estas crianzas biológicas. Pero por el contrario, sí teníamos una sanidad natural en Valle de Uco, en mi caso, que ayuda muchísimo a que, digo, esas colonias de levaduras sean más fuertes, estén más fortalecidas, estén más vitales, con más vitalidad, como para que el velo que se genere sea de levaduras y no de bacterias, ¿no? Así que nada, era cuestión de algún día poder jugar con la humedad y con la crianza y animarme para poder arrancar. Así que en ese contexto estaba yo, ¿no? Cada vez que compraba un vino intentaba buscar un vino de flor bajo velo, muy enamorado de estos vinos, y mientras tanto hacía mis vinos acá en Mendoza, vinos tradicionales, de crianza tradicional. Allá por el 2015, cuando estaba cursando mi segundo año de Altaruco, ¿no? Estaba ya viviendo la segunda temporada de mi proyecto personal Altaruco, en el cual lo había iniciado solo con un vino tinto y necesitaba tener un blanco, ¿no? Entonces, bueno, hacemos el blanco. Yo tenía pensado ese blanco tenerlo en crianza en barrica nueva de 500 litros por un añito, por lo menos, y después veíamos. Cuestión que, y acá viene el infortunio o la providencia, como queramos verlo, de que solo elaboré los litros necesarios como para dejar estas dos barricas llenas. Entendamos que acá en Mendoza, sobre todo, por el tema de clima desértico y sequedad, sobre todo, tenemos que estar rellenando barricas todo el año, ¿no? Bueno, eso sucede en todo el mundo, pero acá en Mendoza es increíble la cantidad de vino que se escapa, que se evapora, y nada, eso es una constante nuestra. Cuestión que no tenía otro blanco, menos ese mismo blanco, para rellenar estas barricas. En ese minuto que termino de llenar las barricas y me doy cuenta que no tenía más blanco para el resto de la crianza del año, obviamente dije, acá va a suceder que se va a mermar y estamos en problema. Pero ya venía, como te dije en el audio anterior, con un contexto de enamoramiento de estos vinos, con lo cual no fue muy difícil pensar en decir, bueno, llegó la hora, hagamos un vino de flor, ¿no? Sabiendo que posiblemente perdía esas dos barricas de 500 litros, esos 1000 litros, posiblemente se tenía altas chances de perderlo, como vinagre o oxidado, pero bueno, decidimos junto con quien me acompaña en Altaruco de tomar ese riesgo. Primero porque no nos quedaba otra, y segundo empezamos a trabajar entonces el ambiente y la cava para poder ojalá empujar a que se generara una flor virtuosa, como digo yo. En ese minuto lo que le dije a mi mano derecha en ese entonces de Zorzal, porque estábamos criando estos vinos en Zorzal, le digo, Noelia, estas barricas no se abren. ¿Cómo no se abren? No se abren. Hasta que decidamos motivarlo no las vamos a abrir. Porque si había algo también que yo entendía era que en la medida que podíamos tener cerrada el tapón de la barrica, menos probabilidades de que ingrese algún bicho del aire para contaminar la flor. Entonces decidimos cerrar esas barricas y no abrirlas más durante un año,
cuestión que pasó ese año de crianza. Y bueno, resumiendo, cuando decidimos abrir esas barricas para ver lo que había adentro, había un velo hermoso en las dos, y probar ese vino, que fue un vino milagroso, fue ahí donde dije, bueno, tengo que seguir con esto, obviamente. Este es un vino milagroso que pude lograr. En ese entonces nadie en Argentina presentaba vinos de flor, salvo David Bonomi, con el Volare de Flor, que fue el primero que lanzó su vino de crianza biológica. Y dije, bueno, embotellemos este vino. No tendremos el vino blanco que acompañe ese tinto que había empezado en Altaruco, tendremos otro vino, un vino de crianza biológica, y ahí es donde empieza todo mi carrera, digamos, y mi vida de la mano de las crianzas biológicas. Hoy por hoy tengo 2 vinos con crianza biológica. Uno es este, que es una flor que trato de darle mínimo 3 años, 4 años de crianza bajo velo. Y después tengo otro que se llama Altaruco Edad Media, blanco, el cual pasa solo 1 año entre uma mescla de criança oxidativa e criança biológica. Então, né, é meio casualidade, só que não, porque o cara tava há anos se preparando, querendo, namorando a ideia de fazer esse vinho, e aí ele vai fazer um vinho branco e faz pouco vinho. E aí não dá para completar as barricas que evaporam super lá em Mendoza. É aquele velho sem querer querendo que a gente conhece. Os vinhos, então, são Altar Uco, Idade Média e Idade Antigua. Tem aqui no Brasil, eu não me lembro quem é a importadora. É caro, né? O Idade Antigua, você vê que ele fala que ele deixa 4 anos envelhecendo na barrica. Não tem nem como ser barato um vinho desses, pequena produção ainda. Esse Idade Antigua eu não conheço, mas o Idade Média é bem bom. E ambos são 100% da criança barro o velo de flor. Porque agora a gente vai passar para o Viril, e os do Viril não são 100%. É sempre um pouquinho que ele adiciona nos vinhos para dar complexidade, dar uma bossa e ficar aquela coisa linda que a gente adora. Só mais uma coisa, o Juamp fala do Davi Bonomi, que foi o primeiro cara que começou a trabalhar com velo. Ele é atualmente o enólogo da Norton, e ele tem esse projeto pessoal também, todos eles têm. O dele chama Percé. Vamos agora ouvir o Viril. Deixei ele por último porque ele dá meio que uma aula e resume tudo isso que a gente viu até agora de novo. Eu achei que ia ser legal para o nosso processo de osmose. Lembrando que esse áudio é parte do episódio 86, que vocês provavelmente já ouviram. O áudio começa então com o Fernando Figuinha, que é ouvinte do podcast, estava participando dessa degustação online, fazendo a pergunta, e na sequência o Viril responde e conta toda a história. Eu queria perguntar de onde surgiu a ideia de fazer criança biológica. Acho que faz no Chardonnay da Adriana, e acho que no Semillon também, do Era Inimigo. Se não me engano, também tem um pouco de criança biológica. Sí, señor. ¿De dónde surgió a idea de...? Bueno, primero que la historia de la vitivinicultura argentina está muy ligada al sur de España. ¿Por qué? Porque fueron los inmigrantes. Acá se elaboraba, estamos hablando en el 1600, ¿no? 1600, 1650, 1670, se elaboraba moscatel de Alejandría y con velo, porque tenía toda la impronta andaluz. Y era la forma también de estabilizar los vinos. Vos tenías 2 formas de estabilizar vino. Trabajabas con biológica para que la oxidación sea lenta y tengas una oxidación sin tener problemas de volátil, de acéticas, y se hacía con velo. Y la otra era agregando alcohol al vino, alcohol destilado. Entonces llevabas el vino a 20, 22 de alcohol y no había problema de microbiológico. Entonces, un poco la historia de Mendoza. Y la segunda fue un viaje en el cual estuve 1 mes y medio en Sanlúcar de Barrameda, que está a 50 kilómetros de Jerez de la Frontera, donde se hacen las manzanillas. Y quedé enloquecido.
Y el mismo año viajé a Jura, en Francia, al sur de Borgoña, el mismo año que se hacen los Vin Jaune, los vinos amarillos, que se hacen con velo. Y todo esto conectó y en un papel, en una servilleta de papel de un productor de Jura, cuando se fue a buscar una copa, yo introduje y me traje la flor de Puffeny, se llama, es un productor que hoy ya no hace vino, vendió su vinícola en una bolsa de nylon y ese fue con el cual sembré mis primeros vinos con levadura de velo de Puffeny. Pero bueno, son sabores que encontré que yo no puedo encontrar el vino sin comida y la comida sin vino. Y estos vinos, creo que Jerez y Jura son perfectos. Con cualquier comida, carne, pescado, pasta, siempre están bien. Y dije, este sabor quiero para los vinos. Y bueno, así nació. En el 2004 y tardé 4 años en reproducir en 70 barriles el velo. Y hoy tengo 1100 barriles con velo. Hay una felicidad enorme también de Nicolás, porque con velo no se llena todo el barril, ¿eh? Y necesito temperatura e umidade distinta e Mas foi fácil conseguir a flor, o véu na Argentina? No, tardé mucho. No es tan fácil conseguir, ¿no? No, me costó mucho, especialmente por la humedad. El que ha venido a visitar a Mendoza y le ha tocado viento sonda, el viento sonda es muy importante para nosotros, porque es la masa de aire húmedo que viene del Pacífico. Al subir la montaña, se enfría, cae en forma de nieve, descarga toda su humedad en forma de nieve y lluvia, y cuando baja hacia el lado de Mendoza, es seco, y como se enfrió, también se calienta al bajar. Entonces tenés 40 grados centígrados con 0 de humedad. Eso, si tenés velo, muere. Entonces tenés que tener cámaras especiales con humedad permanente, una locura. Con gente mojando. Bueno, pero el viento... ¿Y tem velo espontáneo? ¿Salvaje? Sí, actualmente ya tengo velos espontáneos, sí. Ya actualmente tengo velos espontáneos. Pero es muy difícil porque también con este clima tenés problemas de velos que no son levaduras, sino que son bacterias. Y ahí vas a tener problemas. Vas a tener contaminación, o sea, es levadura y bacteria junta, y ahí vas a tener problemas de sanidad del vino. Así que hay que estar muy atento. No solamente el análisis microbiológico, sino que uno ya va entrenando la vista al tipo de velo para una u outra cosa. Pero já é espontâneo. Genial, né? Bom, vou deixar todos os nomes de produtores e de vinhos falados aqui no post deste episódio no simplesvinho.com. É só ir lá procurar. E se faltar alguma coisa, pode me perguntar. Eu espero que tenha deixado todo mundo com muita vontade de provar vinho feito com essa influência aí do velo de flor. E agora que já sabemos, não tudo, certamente, mas bastante, razoavelmente, bastante coisas sobre o velo de flor, a gente vai falar de Jerez no próximo episódio. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com o Simples Vinho. Tchim, tchim.